Acorde bem informado na Gramado FM. Programa Bom Dia Cidade, com Valdir França. Informação, debates, análise dos fatos, entrevistas. Tudo isso com o melhor do cancioneiro sertanejo de raiz. Bom Dia Cidade. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, aqui na Gramado FM. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, agora são 8 horas mais 26 do 8 mais 26. É o Bom Dia aqui pela Gramado, desta sexta-feira maravilhosa de 9 de junho de 2017. Dia desses um amigo me perguntou, porque eu sempre digo, tal dia maravilhoso, e tal dia pior que pode ter, né? Chovendo muito, né? Eu digo sempre, dia maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque nós temos que agradecer a Deus, né, Manu? Agradecer para amanhecermos já, por ter amanhecidos para um novo dia, né? Agradecer ao Deus Pai Criador, que Ele tenha nos concedido, assim, mais um dia de vida. Eu falei em Manu, sabe por quê? Estou recebendo essa manhã de sexta-feira a vereadora Manu Cagliari, do PRB, está aqui comigo, que vai bater um papo aqui até às 9 da manhã, levando muita informação aos seus eleitores e à comunidade gramadense. Muito bom dia, Manuela. Bom dia a todos os ouvintes. E com certeza é sempre um dia maravilhoso quando a gente acorda, tem a saúde, né? Exato. E tem a nossa vida. E com certeza a gente tem que agradecer a Deus em qualquer circunstância. Eu concordo contigo. Lá fora tem chuva, mas aqui dentro tem sol. Exato, exatamente. Mas junto aqui com a Manu, né? Posso chamar de Manu, né? Com certeza, né? Manu. Junto com a Manu, está a secretária aqui, né? A senhora Letícia Alves, secretária dos Assuntos Legislativos. Bom dia, Letícia. Prazer recebê-la aqui, né? Bom dia, Valdir. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui para conversar com vocês. Muito bem. 8 mais 28. Manu, eu sei que tu estás aí no segundo mandato, né? Primeiro, foi uma votação lá de 890 votos, como tu me dizia, né? A segunda Sim. Baixou um pouquinho, 799 votos, que tu conseguisse junto à comunidade, mas eu sei que o teu trabalho não baixou perante a comunidade, tu vem trabalhando cada vez mais. Gostaria que nos relatasse um pouquinho sobre as suas atividades, principalmente agora nesses primeiros 6 meses do ano 2017. Olha, Valdir, a gente tem trabalhado bastante mesmo, né? A comunidade que acompanha o trabalho da Câmara. Sim. E eu tenho cobrado isso muito da comunidade. A comunidade tem todo o direito, né, de cobrar dos vereadores um bom trabalho, um trabalho empenhado. Mas eu também estou cobrando da comunidade, porque para que a gente tenha um controle nesse meio político, nós precisamos que a comunidade se envolva. E quem tem feito isso tem visto o nosso trabalho, que com muita humildade a gente faz todos os dias. Quem conhece a minha linha de atuação sabe que eu procuro ser justa nas minhas colocações, elogiando as boas ações dos governos, independente de qual partido que está no momento no poder, mas criticando as coisas que não estão corretas, que precisam ser alteradas. Essa é, assim, uma das características bem fortes, né, no meu mandato, essa liberdade em criticar o que é ruim e de, com certeza, elogiar e reconhecer as coisas boas que beneficiam a nossa comunidade. E eu tenho trabalhado em várias pontas, Valdir. Eu não sou uma vereadora de bandeira. Eu sei que existe toda uma cultura. Tem que ser a vereadora dos animais, tem que ser a vereadora do não sei o quê. Não. Eu sou uma vereadora de todas as causas. Sim. Nós analisamos sempre os momentos, eu e a Lê, que trabalha comigo em parceria. E a gente procura atuar na solução dos problemas e pensando sempre o futuro. Eu acho que política se faz planejando. Como para um negócio dar certo, para que a tua vida dê certo, nós temos que planejar. A política também não pode ser sempre um apagar incêndios. Exato. Então, eu me posiciono com certeza de acordo com o que eu penso lá na frente para a cidade. Que bom, né? Mas a Manu, eu tenho acompanhado muito a atuação dos candidatos, principalmente dos deputados também, dos vereadores,
que fazem parte do PRB, até porque eu tenho uma admiração pelo partido. Eu me dou muito bem com o deputado Carlos Gomes, né? Como é que está a participação, o apoio do Carlos Gomes junto à tua candidatura aqui em Gramado? O deputado Carlos Gomes é um grande parceiro, né? Uma pessoa muito especial, um homem de caráter. Verdade. Né? Eu fico feliz que tu admires o PRB, que o meu coração é 10 mesmo. Verdade, esse é o slogan, né? E o Carlos Gomes sempre deu apoio a Gramado também. Ainda só não ganhamos mais uma emenda do deputado ainda. Eu estou trabalhando junto com ele para isso, porque nós ainda não temos a inauguração da pista de skate da Várzea Grande, que foi uma emenda do deputado, atrasou um pouco no governo anterior, e o governo atual ainda não construiu, e o deputado tem uma política de liberar emendas à medida que as emendas anteriores dadas por ele forem concretizadas. Mas assim que a gente concretizar, eu tenho certeza que mais ajuda do deputado para Gramado, que ama essa cidade, e que vai estar conosco aqui na semana que vem, junto com mais 4 ou 5 deputados federais do PRB, que vêm visitar nossa cidade, tamanho o apreço que tem por Gramado. O PRB hoje ele está com, o Rio Grande do Sul está com 2 deputados de destaque, né? O PRB, o Carlos Gomes lá em Brasília, nós temos mais um na Assembleia do Estado, né? Sim, deputado Sérgio Pérez. Sérgio Pérez, né? Tem sido muito coerente, uma pessoa muito trabalhadora, muito simples, assim. E o deputado Sérgio Pérez atende a todos, tem sido muito coerente nos seus votos e na defesa, assim, na posição central que o PRB tem, né, posicionamento político central e tem feito muito bem o seu papel também, nos socorre sempre que a gente precisa, aqui em Gramado. Então, eu sou muito feliz de estar no PRB, embora, claro, a gente saiba que não dá para ter unanimidade em tudo, né? Ainda mais quando se fala de partidos. Mas a gente tem um partido que é muito unido, tanto a nível federal quanto a nível estadual, nos municípios, bons vereadores. O PRB está crescendo, foi o partido que mais cresceu no Brasil pelo 3º ano consecutivo. Exato. Então, graças a Deus, a gente tem um bom partido com muito boas pessoas trabalhando pelo povo. E pelo menos até agora não se ouviu falar nada de errado, né, dos membros do partido, né? A gente vê que surge um escândalo aqui, outro lá, né? Até agora o PRB tem passado assim intacto, eu diria, né? Com certeza. Isso. Tem agora até alguns rumores a respeito dessas delações e tal, mas eu tenho certeza o posicionamento do PRB é bem claro e tem todas as provas e nós estamos aguardando a justiça porque a gente sabe da integridade dos membros do partido, né? Sim. E sempre a justiça. E se tiver, eu sempre falo, Valdir, e se tiver corruptos dentro do PRB, tem que sair, né? O nosso perdão sempre é para o ser humano, mas as instituições têm que ser preservadas, né? Em primeiro porque lugar, nós com certeza representamos o povo e nós não admitimos no PRB pessoas que não têm uma conduta moral e ética condizente com as diretrizes do partido e com o que o povo brasileiro espera e precisa, né? Sim. Mas a vereadora Maduna, eu sei que estou falando aqui de conduta, né? Quando fala em conduta, a gente sempre lembra primeiro da família, né? Nós vamos ter agora nos próximos dias aí a Semana da Família. Gostaria que tu contasse um pouquinho mais para nossos ouvintes sobre a Semana da Família que vai acontecer aqui em Gramado. Olha, Valdir, esse é um evento bem especial, porque quando nós estamos assim em contato com a comunidade, sim, nós acabamos percebendo algumas situações que acontecem e que causam sequelas, com certeza, na vida individual e refletem na vida social em comunidade. Então, nós decidimos criar a Semana Legislativa da Família, que tem o intuito de debater políticas públicas, questões importantes para ajudar, né, a construir a sociedade gramadense com base, enfim. Sim. E esse evento, né, inicia aí esses debates a respeito das famílias e nós vamos no dia 13 de junho, agora terça-feira, estão todos convidados, as mulheres, principalmente os homens, né, para conversar um pouquinho sobre paternidade consciente.
Esse é um assunto que já foi alvo, inclusive, de campanha do Ministério Público em todo o país, porque tu sabe, né, Valdir, a quantidade de ações de paternidade que tem que ser iniciadas pelo Ministério Público nesse país, infelizmente. Tem homens que participam para fazer os filhos, mas depois não assumem. Sabes que eu acho, fazendo uma parte do teu comentário, eu acho que o maior crime que o homem pode fazer é colocar filhos no mundo, né? E depois não se responsabilizar. Deixar tudo a cargo da esposa, né? Tudo às costas da esposa. Ou da esposa, ou não digo da esposa, né? Mas da companheira, mas da esposa mulher. Também, sabe, Valdir? Porque a gente quer falar assim, ó. O homem, ele tem na sua mente que o papel dele é prover. Prover o alimento, a roupa e tal. E ele acaba sendo, mesmo dentro de casa, uma figura distante dos filhos, né? Então, nós vamos tratar sobre paternidade num sentido bem amplo. Não só os homens que tiveram uma relação eventual e que não criaram os filhos, mas os homens que estão dentro de uma família e que não dão muitas vezes o principal, que é esse carinho, esse afeto, a referência masculina, que é importante, né? Então, nós queremos promover esses debates de uma maneira bem descontraída. Os palestrantes são incríveis. Nós estamos trazendo o Dr. Guilherme Shelby. Ele é procurador da República e tem uma série de livros que tratam sobre temas importantíssimos da juventude e da infância. E vamos trazer também a Juliana Chapim, né, Letícia? Sim, a Juliana Chapim. E a Letícia sabe o currículo da Juliana aí. Pode falar. A Juliana, ela é psicóloga e ela já foi representante da Unesco aqui no Brasil, com o programa PIM, que é o Programa Primeira Infância Melhor. Então, também uma palestrante, ela vai comentar da importância da referência paterna nas fases iniciais, né, para os bebês. Sim. Então, vai ser bem legal, né? A gente traz um problema que marca as pessoas. Fazendo o convite para essa palestra, quantas mães vão falar, eu crio meu filho sozinho, é verdade, meu marido não tá nem aí, eu que tenho que buscar boletim, é eu que tenho que ensinar, eu que tenho que fazer isso, aquilo outro. Então é importante repensar. Pais ausentes, né? Ausentes. E aqueles pais que são totalmente ausentes, que fazem o filho, né? Só na hora do rala e rola estão ali, né? E depois eles somem, né? Somem e não querem assumir os filhos. Os filhos crescem sem pai, né? Muitas vezes na certidão está ali só o nome da mãe. Só o nome da mãe. Vão para o colégio, não tem um pai. Eles não reconhecem, tem que entrar na justiça para conseguir reconhecer. Isso eu acho, sabe, a maior canalice que o homem pode fazer é colocar a filha no mundo, né? E depois não reconhecê-los. E sabe, Valdir, as crianças perdem, mas os pais perdem muito mais. Sim. Perdem a oportunidade de terem um convívio incrível, né? De ajudar a formar um ser humano que com certeza pode fazer muita coisa por ele, pela comunidade, pela sociedade. Então é muito triste, né? Então, tomara que a gente tenha uma participação grande de pais, e não pais, né? Em homens em geral, das mulheres também da nossa comunidade, para que a gente veja as consequências disso e tenha um entendimento de como proceder melhor na nossa vida e como ensinar os nossos filhos também, né? Sim, isso é muito, muito interessante, né? Tu sabes que essa questão de colocar filho no mundo e depois não assumir, muitas vezes o pessoal pensa isso é coisa só de pobre, né? Não, está disseminado em todas as classes sociais. Com certeza. Todas as classes sociais, em todos os níveis, tu vê pais, né, que fazem filhos, né, e depois não assumem. E 99,9% sobra para a mãe, né? Sobra para a mãe. A mãe sempre acaba assumindo, né? Mas o pai, muitas vezes, ele some. Em vez de sumir, ele some. É verdade. Ele some. E acaba, sabe, queira ou não, a criança, ela se forma com aquele trauma, né? Com certeza. Fica sequelas, né? Ficam sequelas. Não ter assumido isso é muito, muito feio, né? Então, isso aqui, essa Semana da Família é agora do dia... A semana é sempre no último, na segunda quinzena do mês de junho. Sim. Mas o dia das palestras é dia 13 de junho, às 19 horas, no Teatro Elizabeth Rosenfeld, na Câmara de Vereadores.
vai estar lá preparar momentos bem especiais, que eu tenho certeza que vai valer a pena sair de casa e ir até o teatro para receber, assim, pessoas que realmente vão engrandecer a vida da gente. Sim. Mas, vereadora Manu, nós estamos aí já com 6 meses desse novo mandato que tu assumiste na Junta Legislativa. Durante a campanha, tu sempre acaba tendo que fazer algumas promessas, né, para angariar o voto. Cada um tem, não digo promessa, mas um plano, apresentar um plano de trabalho, né? Nesse plano de trabalho que tu apresentaste aos eleitores na eleição passada, qual deles tu já está colocando em prática? Como é que está o desenrolamento dessa... Olha, na verdade, de todos, né? Sim. Eu tenho bandeiras bem claras, assim, propostas claras para a comunidade. A comunidade tem que entender uma coisa, vereador, eu sempre falo isso, vereador não pode fazer, nós não somos o poder executivo. Exato. Né? Nós temos o poder de cobrar, de fiscalizar o prefeito, os seus secretários, e dentro do que eu imagino que seja o ideal para a nossa cidade, eu tenho feito cobranças. Eu sempre penso que nós temos que proporcionar uma vida boa para a nossa comunidade, para que essa comunidade esteja apta a receber os turistas, né? Porque não adianta nós termos uma estrutura turística toda elaborada, enfim, e nós não conseguirmos atender a comunidade para que ela possa trabalhar tranquila, para que ela possa... Nós precisamos dar suporte. Eu acho que Gramado está num momento em que precisa repensar a sua infraestrutura, e isso desde coisas elementares. Eu bato muito na questão do esgoto, na questão de infraestrutura para transporte coletivo, né? Questão da mobilidade urbana, que é uma coisa latente, todos sabem que é um grande problema do município. E onde nós sentimos claramente isso, né? Quando trancou a rua ali perto da... Tu moras por ali, não? Na região do Café Bela Vista, pode perto, né? Sim. Quando trancou a avenida ali, isso. O pessoal não tinha por onde passar. Não tem por onde passar, né? Ficou uns para lá de lá, outros para lá de cá, né? É verdade. Não chegou a passar por causa dos postos. Então, realmente, a questão da mobilidade urbana de Gramado é urgente, né? Com certeza. A questão da mobilidade urbana é urgente. Nós temos que ter um planejamento a curto, médio e longo prazo. Isso não é só um discursinho, né? Isso é uma coisa que precisa acontecer na prática. Eu vejo, assim, que os governos, eles se elegem e eles não têm algo planejado, estabelecido, algo sólido, que possam, inclusive, deixar de um para o outro, sabe? Um projeto coeso que possa ter segmento. Eu acho que isso é fundamental para Gramado. Eu tenho lutado muito por infraestrutura em todos os aspectos, né? Para que a gente possa avançar com sustentabilidade, com planejamento, não só crescer por crescer, mas que a comunidade tenha um desenvolvimento. E para isso, nós temos que voltar a questões básicas, elementares para a comunidade, como esgoto, como áreas de lazer nos bairros, como o desenvolvimento integral dos bairros, para que não se tenha que fazer o acesso ao centro toda vez que se precisa de algum serviço básico. Descentralização é fundamental para que nós tenhamos uma cidade melhor para quem mora e para os turistas também. Então tem uma série de coisas que eu tenho pleiteado. Embora agora seja começo de governo, a gente acaba dando atenção a questões pontuais, porque eles estão mudando e tal. A gente dá, claro, o tempo que se precisa para implementar novas ações, mas tem coisas que precisam ser pensadas desde o começo e eu cobro muito. Sim. Essa descentralização que tu falas é a questão, por exemplo, de repartições públicas retiradas do centro da cidade? Com certeza. Nós precisamos ter um planejamento, e isso é um prazo um pouco mais longo, de dar as estruturas para os bairros de serviços básicos, como, por exemplo, bancos, né? Nós temos um bairro como a Várzea Grande que deveria ter um dos pré-requisitos para que um banco pudesse colocar uma unidade no centro é que ele tivesse uma estrutura nos bairros, por exemplo, a Várzea Grande. Nós precisamos dar alguns incentivos para alguns tipos de empresas se instalarem no bairro. Nós precisamos ter uma mobilização do poder público para pensar uma nova estrutura em algum bairro, um centro administrativo. Tem alguma coisa com relação às escolas que nós precisamos pensar, né? A estrutura das nossas escolas estão muito defasadas, né? A gente vê que falta muita coisa para as escolas, isso tem que ser pensado. E eu acho que um governo bom, ele planeja, e eu cobro muito essas questões de infraestrutura, inclusive planejamento financeiro.
Eu, às vezes, sou um pouquinho criteriosa, um pouquinho chata, quando a gente analisa o orçamento e vê os impactos que algumas ações da prefeitura vão ter a longo prazo. Eu me preocupo com isso, porque eu tenho certeza que o que nos mantém, Valdir, como uma cidade que tem qualidade de vida, é nós termos arrecadação própria suficiente, é nós não termos ainda a maioria dos nossos recursos comprometidos com folha de pagamento. Sim. Isso é muito importante. E vem muitos municípios aí que não é comprometido com 60%, 70% só com a folha de pagamento, né? Aí não sobra nada para investir. Não. Aí as coisas não avançam, né? E ficar dependendo só de recursos da União e do Estado, do jeito que vão as coisas, é muito perigoso, né? Então nós temos que garantir o nosso orçamento aqui. E nós não podemos exceder os gastos. É aquela velha história, né? É como a nossa educação financeira em casa. Não dá para gastar mais do que ganha, nós né? ganhamos, né? Então acaba faltando, né? Acaba faltando. Isso é muito importante. Tem que ter um pensamento coletivo. Exato. 8h47, é o bom dia aqui pela Gramado, nesta sexta-feira, 9 de junho de 2017. Mas, Manu, deixa eu fazer uma pergunta. Atualmente, no Legislativo, de mulheres no Legislativo, é você mais a Rose, né? Eu e a Rose, sim. E no outro mandato também eram vocês duas? Era eu e a Rose e teve a Vera Simão também. A Vera Simão, era a Vera Simão, né? É. Acho que a primeira vereadora de Gramado foi a Íria, né? Não. Foi a... A Nilva? Não foi a Nilva. Foi a Diva Mazotti. A Diva Mazotti? Foi a Diva Mazotti. Depois nós tivemos a Nilva Bareta. Tivemos a Hurley, como é a Loiva Hurley. Uhum. E depois nós tivemos a Vera, eu e a Rose. Sim. Pra tu ver, Valdir, a dificuldade de penetração das mulheres nesse meio. Porque nós tivemos mais de 100 e poucos vereadores ao longo desses 60 anos. Uhum. E nós tivemos 7 mulheres. Sendo que eleitas, só eu e a Rose. E a Íria. Eu, a Rose e a Íria. Desculpa a Íria, que é uma... Sim. É um ícone, né? Uma mulher assim, que foi veterana e uma pessoa que com certeza fez a diferença, né, no cenário das mulheres, na política. Enfim, trabalhadora, a Íria. E então é muito difícil, né? Nós nunca fomos presidentes da Câmara, nunca fomos candidatas nem a vice, nem a prefeita na cidade, nunca teve uma candidata. Nós, claro, temos a atuação de muitas mulheres no secretariado ao longo dos tempos e tal. O prefeito Nestor, no ano passado, na última legislatura, na última gestão, tinha várias mulheres trabalhando na sua equipe de governo, mas ainda falta muito para que as mulheres realmente assumam o seu papel devido nos meios de poder, nos ambientes de poder, para que as decisões sejam equilibradas, né? Então, eu luto por isso. Eu sempre convido as mulheres, venham fazer parte da política. E como é que está a participação das mulheres junto ao PRB? Tem esse conhecimento? Tenho. Nós temos maravilhosas mulheres no PRB. Está crescendo muito. O PRB procura, de verdade, assim, estimular as mulheres a participarem, não somente pela exigência legal das cotas, né? Mas nós temos mulheres maravilhosas. Uma deputada que eu sempre cito, a deputada Rosângela Gomes, do Rio de Janeiro, deputada federal. É uma mulher incrível, assim, já ouvi falar sobre ela. Trabalha demais. E é uma inspiração. A gente tem outras mulheres também. Como é que é o nome da baiana, aquela que ficou conhecida por causa do Cunha, ela ainda? Tiero. É. A baiana não é fácil, ela é de posicionamento. Ela é advogada, se não me engano, né? É uma pessoa incrível, a Tiero. Já tive a oportunidade de conversar com ela em algumas oportunidades, em alguns momentos. E realmente é uma mulher dedicada mesmo. Tu sabes que até aquele episódio ali, assim, o Brasil pouco conhecia a Tiero, né? Uhum. Mas quando anunciaram, tudo está na mão da Tiero, né? Quem é a Tiero, né? Uhum. Quando apareceu aquela cabocla, né? De posição firme, né? Firme. Batendo na mesa, né? E tomando a decisão, né? Todo mundo ficou sabendo quem era a Tiero, né? Verdade. Realmente foi um posicionamento. Eu não esperava outro posicionamento dela, a não ser aquilo, né? Mas como os políticos hoje em dia, né, em nível nacional, estão muito lisos, né? Nunca sabe que lá eles vão cair, né? Ela tomou um posicionamento que o Brasil esperava que ela tomasse, né? Realmente ela cresceu no conceito de todos nós, né? Com certeza. Mas sabe que o posicionamento do PRB é muito coeso. Sim. Normalmente, quando vão para uma votação, vão todos
na mesma direção, né? Hoje nós temos na bancada 21 deputados federais, nós somos o 10º partido do Congresso Nacional, então temos que sempre alinhar os votos e os pensamentos para que o partido vá numa unidade em direção aos interesses coletivos. Sim. Como é que tu administra essa questão que eu já conversei com pastores da Igreja Universal e com candidatos, inclusive com o próprio Carlos Gomes também, né? O Carlos Gomes é pastor da Universal, foi pastor, né? Continua sendo pastor, né? Uma vez pastor, sempre pastor, né? Sim. Como é que tu administra essa questão? Porque a gente sabe que temos hoje muitos deputados, muitas pessoas que se elegeram, né, que são oriundos da Universal, quanto é o caso também, né? Tu também é da Igreja Universal, né? Sim. Mas nós sabemos que o PRB não é um partido da Universal, apenas tem candidatos que simpatizam com as ideologias do partido, né? Como é que tu administra essa questão do pessoal dizer, não, essa aqui é candidata da igreja tal? Olha, eu tenho certeza que as pessoas já notaram isso, embora existam preconceitos, né? Sim. A Igreja Universal é uma igreja que sofre preconceitos há muitos anos, né? Veio rompendo alguns paradigmas e é natural que isso aconteça. A gente sabe que o ser humano é um pouquinho resistente à mudança, né? Sim. Mas eu, com a mesma tranquilidade que o PRB em todas as esferas trata, no momento em que nós estamos candidatos e somos representantes da comunidade, embora eu tenha as minhas convicções, isso eu deixo sempre muito claro, né? Todo o político tem as suas convicções pessoais. E é a partir disso que nós formamos o nosso pensamento, as nossas atitudes. Mas, com certeza, o interesse coletivo está acima do interesse de qualquer instituição, né? E com certeza nós não estamos ali para defender a igreja A, B, C ou D. Com certeza para defender as convicções, como cristã eu tenho, né? Independente da placa da igreja que eu sigo. Mas com certeza sem nada relacionado à instituição Igreja Universal, né? E os políticos do PRB demonstram isso com seus votos, demonstram isso nos seus pronunciamentos. O deputado Carlos Gomes diz que está a serviço do povo quando está imbuído do seu mandato. Então é assim que funciona no PRB. As pessoas viram, não com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes ao longo desses 10 anos aí em que o PRB atua no Brasil. E pode ficar tranquilo que a gente está olhando para todos e não somente para uma instituição, baseado sempre nas nossas convicções, que, no meu caso, a minha referência maior é a palavra de Deus, claro. E não nenhuma religião em si, mas a palavra de Deus que embasa a minha vida e os meus pensamentos, as minhas atitudes como política também, com certeza. Sim. Muito bem. 8h54. É porque nós já tivemos... Aí, agora, os últimos anos cessou um pouco. Nós tivemos no passado, nos anos 80, talvez nos anos 90, muitos deputados que eram padres. Foram padres, né? Eram vinculados à Igreja Católica, né? Foram padres, largaram a batina para concorrer a deputados, se elegeram, uns não se elegeram, né? E eu diria assim que é a mesma coisa que o Carlos Gomes, pastor da Igreja Evangélica, né? Da Universal, sim. Hoje é deputado e um brilhante deputado. Né? Claro. Mas eu até hoje não vi ele tomar nenhuma ação, né? Pendendo para um lado para o outro, por questão da religião. Sempre é muito neutro, né? Inclusive ontem eu liguei para o Padre Celestino aqui, o pároco da nossa Igreja Católica de Gramado, convidando a comunidade católica, né? Toda a comunidade de todas as religiões e de todas as crenças e de todos os partidos e de tudo que toda a comunidade está convidada para o evento. Fiz questão de ligar para o padre para convidar a comunidade católica para estar presente conosco, que também faz um bom trabalho social. Claro. Né? Eu com certeza estou junto com todas as pessoas que são do bem, que fazem bem, que trabalham pelo povo. É isso que a gente está aí, está para ajudar. Que bom, que maravilha, né? Mas, Manu, nesse seu novo mandato aí, qual é o projeto que está mais imbuída, assim, mais focada, né, para concretizar até o final do seu mandato junto às gramadenses? Olha, eu tenho trabalhado muito para que a gente tenha infraestrutura nos bairros. Eu tenho cobrado muito o prefeito para que faça as praças para a nossa comunidade, paradas de ônibus para o transporte coletivo. Isso é importante, né? Olha, uma coisa tão básica, eu até me sinto assim, tem tanta coisa grande para discutir, né? Eu tenho que estar falando 4 anos no passado. Eu pedi 4 anos para o Nestor.
né? Eu sei que o Nestor fez muita coisa, eu sou muito de reconhecer o que a pessoa faz de bem para a cidade, geriu a cidade de forma bonita, sim, trabalhou, deixou um legado, com certeza, eu tenho respeito pelo prefeito Nestor, mas assim, as paradas de ônibus, infelizmente não se tem um olhar como se deveria, né? E talvez tinha outras prioridades, cada governo também tem autonomia para decidir as suas prioridades. Mas eu estou cobrando muito isso, porque nós moramos numa cidade que tem problema de mobilidade urbana, tem chuva toda hora, as pessoas precisam se deslocar toda hora para o centro, enfim, para o seu trabalho, e nós não temos coberturas nas paradas de ônibus, nós não temos horário de ônibus no interior, nós não temos pracinhas nos bairros, em muitos bairros que não tem uma estrutura de lazer, para um povo que trabalha de segunda a segunda, sabe? Que tem uns minutinhos ali para tomar um chimarrão de vez em quando dá, né? Porque enquanto os outros estão passeando, a gente está trabalhando. Gramado você trabalha muito, eu sempre digo. É um dos municípios que mais se trabalha no Rio Grande do Sul, é Gramado. As pessoas não têm noção, né? O quanto, porque os turistas vêm e veem a estrutura da cidade aberta. Eu sempre, quando eu vou numa outra cidade que é domingo, eu estranho, pessoal, está tudo fechado. O pessoal passeando, né? Passeando nas praças, nos lugares assim. Tu vê o pessoal passeando, aqui tu não vê o pessoal passeando. Não dá, né, Valdir? É uma correria. Todo mundo trabalha em comércio, é muito desgastante. Eu tive comércio muitos anos e trabalhei no comércio como balconista, como vendedora. Eu sei o que é tu passar um sábado, um domingo inteiro dentro de uma loja, não é fácil, dentro do teu trabalho. É cansativo, tu fica realmente cansado, tem muito movimento. Então acho que a gente tem que proporcionar isso. Eu fico feliz que isso seja um mote do governo Fedoca, seja uma das promessas do governo Fedoca, né, praças e infraestrutura para a comunidade, e eu tenho cobrado muito isso, para que a gente possa, com certeza, dar atenção aos nossos turistas. Eu sou muito defensora da bandeira do empreendedorismo também. Eu acho que o governo tem que facilitar para que as pessoas que têm uma atitude empreendedora possam iniciar o seu trabalho. O empreendedorismo muda tudo, muda a vida da pessoa que empreende e da comunidade em torno dela. Então, eu sou muito favorável a isso. Na esfera federal, eu tenho pensamentos municipalistas, sou defensora da revisão do Pacto Federativo, do movimento municipalista, sou favorável à reforma trabalhista e sou muito favorável à reforma tributária. Então, na esfera federal, luto por esses 3 movimentos, que acho que são fundamentais para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Sim. Né? Quando as pessoas têm emprego, têm trabalho, e um trabalho que possa cuidar delas, que possa dar condições para que elas cuidem da família, tenho certeza que as coisas vão para frente, né? A educação é uma bandeira forte que eu tenho também. Eu, na minha vida, o que eu tive foi educação. E isso foi responsável pelo resto, né? Primeiro Deus e educação, que minha mãe sempre lutou para me dar. Então... Eu vejo que tu tens os pensamentos parecidos com a deputada Juliana Brizola. Mesma linha dele. Eu conheço pouco o trabalho da Juliana Brizola. Eu não... Tudo que tu falavas aqui, eu já escutei a Juliana Brizola falar também, né? São coisas assim, sabe, que vocês se alinham nos pensamentos. Que legal, me sinto honrada, né? Porque com certeza ela tem escola em casa. Eu não tenho ninguém da política em casa, então me sinto feliz, então, de ter pensamentos alinhados com pessoas que com certeza têm uma base muito maior do que eu na questão política. Perfeito. 8h59. Vereadora Manu, mais alguma informação que gostaria de transmitir para a nossa comunidade dentro da programação do Bom Dia Cidade? Olha, Valdir, eu peço que então estejam presentes no dia 13, às 19 horas. A entrada é gratuita. E nós vamos ter esses 2 palestrantes maravilhosos, debatendo paternidade consciente. Estou sempre à disposição, né, da comunidade para opiniões, para sugestões, para críticas construtivas, né, com educação. Claro. E eu procuro ser muito educada sempre. E eu não espero nada menos do que educação quando venham conversar comigo. Exatamente. E eu estou sempre às ordens, eu tenho procurado ser muito acessível, embora a gente não consiga atender todo mundo, né? Mas eu procuro estar sempre à disposição da comunidade, das pessoas que me procuram, que acompanhem o trabalho da Câmara, que fiscalizem os seus políticos, né? Que escutem o que a gente fala, que leiam o que a gente propõe, porque através de nós, o destino da vida das pessoas pode ser alterado para bem ou para mal. Então, se as pessoas não estiverem atentas a quem representa elas, quem está numa situação de falar por elas, de agir por elas, fica complicado mudar o cenário nacional, e que não percam a esperança, né?
porque embora que a gente fica assim desanimado quando vê o cenário nacional, o bem tem que vencer, a gente tem que lutar sempre pelo bem e se envolver. Não basta criticar no Facebook, as pessoas têm que se envolver de fato, tem que sair de um dia de casa, deixar o conforto do seu lar para ver o que está acontecendo no cenário político. Isso é fundamental para que as coisas mudem. Claro. E me diz uma coisa, vereadora Manu. O cidadão quer fazer um contato contigo, a vereadora Manu, e não está afim de se deslocar até a Câmara. Tem algum Facebook, e-mail, telefone? Tem, com certeza. Tem o telefone do gabinete, 3295 3130. Não, desculpa. Fala aí, Letícia. Os canais. O telefone do gabinete é 3295-7031. Tem o e-mail da vereadora, é manucalhari@gramado.rs.leg.br. E tem o celular também, da 991552768, que fala comigo e eu repasso para ela. Então, nós estamos à disposição. E tem a Câmara, o gabinete funciona. A Letícia eventualmente está comigo, porque a gente faz muita coisa na rua também, a comunidade nos chama. Claro. Mas a gente está sempre às ordens, a gente liga para lá, a gente marca, eu atendo com todo prazer e com todo carinho. E o Facebook, né? É Manu da Costa Cagliari ou vereadora Manu Cagliari. Das duas formas. Pode mandar mensagem lá, a gente responde. Na medida do possível, a gente responde e estamos às ordens. Muito bem, agradeço imensamente a visita aqui da vereadora Manu Cagliari e também da assessora Letícia Alves. Quero aqui falar um pouquinho aí para a comunidade gramadense sobre suas ações aí dentro do seu mandato. Obrigado, vereadora. Obrigada, Valdir, tudo de bom. Conta sempre comigo também. Obrigado, Letícia. Obrigada, Valdir. Muito bem, vamos ao intervalo ao som de Tiago mais o Tobias. Das coisas que gosto, você sabe fazer. O que eu quero ouvir, você sabe dizer. O que devo falar, você sabe entender. Pois você participa minha alma e meu ser, pois você participa de minha alma e meu ser. E é por essas e outras que já posso dizer, me amar em seu jeito. O tempo vai passar, eu não vou esquecer. Marcou minha vida com seu jeito de ser. Jeito que não posso esquecer, de encostar em meu peito, conduzir ao prazer, me levar numa estrada onde eu vou sem querer, pois você me comanda com seu jeito de pois você me comanda com seu jeito de ser. E é por essas e outras que já posso dizer, me amar em seu jeito, me digo em
vai passar, eu não vou esquecer. Marcou minha vida com seu jeito de ser. Marcou minha vida com seu jeito de ser. Estamos apresentando Bom Dia Cidade.